Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo de História das Invenções de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 5. Mais mão. A ilustração, temos vários vasilhames. Parece ser cerâmica, mas pode não ser. Vamos descobrir. Ontem vimos, continuou Dona Benta, várias invenções que aumentam o poder da mão do homem. Falamos da draga, engenhoso meio de levar a mão do homem ao fundo das águas. Falamos do guindaste, meio de dar à mão força capaz de erguer até locomotivas. Vimos as armas, meio de fazer as mãos alcançarem o inimigo ou a calça ao longe. Hoje vamos ver outras maravilhas que saíram do precioso membro desenvolvido na extremidade do braço do homem. Realmente, vovó, diz Pedrinho, esta noite perdi o sono e estive pensando em vários mãozices. Quando a gente quer apanhar uma laranja lá do alto, pega uma vara e aumenta o alcance da mão. Para tomar banho, coçar as costas, para arrancar espinhos, para fazer um desenho, para tirar o do nariz, acrescentou Emília. Para tudo é a mão. Realmente a mão é a maravilha das maravilhas, concluiu o menino, lançando um olhar terrível à boneca. E ainda mais coisas que saíram das mãos, disse Dona Benta. Pensem nisso. Quando vocês querem beber água de uma fonte, que fazem? Apanhamos a água na cova da mão. E se querem juntar areia ou tirar um bocado de arroz do saco? A mesma coisa. Juntamos as duas mãos em cuia e pronto. Podemos tirar uma mãozada que vale meio litro. Depende do tamanho da mão. Se for uma criança de 5 anos, não vai conseguir fazer isso. Perfeitamente. A ideia da vasilha de guardar coisas sólidas ou líquidas veio deste emprego das mãos em forma de cuia ou dessas mãozonas, como diz Pedrinho. O homem começou tirando coisas com a mão e guardando-as na mão. Mas esse guardar era temporário, porque a mão não podia ficar parada toda a vida com as coisas dentro. Veio então a ideia de fazer mãos artificiais em forma de cuia, e surgiram todas as vasilhas de guardar coisas, pratos, bacias, peneiras, gamelas, panelas, e depois caixas, gavetas, malas, canastras, armários, etc. Estamos de tal modo acostumados às vasilhas que não lhes prestamos a menor atenção, embora sem elas fosse impossível vivermos neste mundo. Há necessidade de guardar coisas para o dia de amanhã. E onde guardar se não vasilhas? Imagine uma casa sem vasilhas. Não poderíamos tirar o leite das vacas por não termos onde pô-lo. Não poderíamos ter água de beber ou de lavagem pela mesma razão. Não podíamos nada. Só o vasilhame, cuja variedade não tem fim, é que torna possível a nossa vida. Não há povo selvagem, por mais primitivo que seja, que não use vasilhas. Ora, a vasilha não passa da evolução da mão em forma de cuia. Realmente. Você tem vasilhas em casa? Certamente que tem. Como você imagina como seria a teleentrega de alimentos sem vasilhas? Complicaria bastante, não é? Aí está uma coisa que nunca seria capaz de imaginar, observou o narizinho, olhando para suas mãos postas em forma de cuia. Nem é capaz de imaginar qual foi a primeira vasilha que o homem usou. Foi o crânio dos mortos. Que horror, vovó! Exclamou a menina, fazendo cara de nojo. Como isso? Muito simplesmente. Durante milhares de anos, os mortos eram deixados sobre a superfície da terra como sucede com os animais, sendo o hábito de enterrar os mortos relativamente recente.
A abundância de esqueletos espalhados pela superfície da terra foi se tornando cada vez maior. Ora, cada crânio era uma vasilha natural de primeira ordem, já prontinha e feita de uma substância de grande duração. A ideia de aproveitá-los veio logo, e nas cavernas e cabanas dos tempos primitivos passaram a abundar crânios, como hoje em nossa casa abundam xícaras, copos e latas. Tornou-se comum esse hábito a ponto de entrar nas regiões do norte da Europa. Os deuses nórdicos usavam os crânios dos inimigos como taças para vinho. Matar um inimigo para fazer do seu crânio uma taça virou a ambição de todos os jovens guerreiros. Que porcaria! Exclamou a menina. Esse sentimento de repugnância que você demonstra, minha filha, é moderno. Para nossos antepassados, nada mais natural. Quanta menina do nariz arrebitado daquela época não tomou o seu leite em crânio sem fazer a menor careta? E depois dos crânios? A suposição dos crânios é que depois do crânio... A suposição dos sábios é que depois do crânio, os homens começaram a usar cestos, isto é, vasilhas feitas com as varas flexíveis de certas plantas. Como o vime fosse abundante nas margens dos rios e lagos, houve um gênio peludo que um dia, pela primeira vez, teceu com ele uma desajeitadíssima cesta. E nasceu a arte do cesteiro, porque quem faz um cesto faz um cento, diz o ditado. O progresso foi grande. Usando o vime, o homem podia ter vasilhas muito maiores que os crânios e do formato que quisesse. Bem melhor, né? Depois o cesto começou a evoluir. Outro gênio teve a ideia de forrá-lo de couro e nasceu, entre outras coisas, o bote de couro. Fazendo a armação de vime e revestindo-a, tornavam os botes impermeáveis. Também tiveram a ideia de tecer com vime escudos que os defendessem das pedras e flechas dos inimigos. Um escudo de vime bem forrado de couro era defesa de muito valor, e tanto que persistiu até a descoberta da pólvora. Só desapareceu depois que as armas de fogo vieram torná-lo inteiramente inútil. Claro, porque um tiro atravessa o escudo facilmente. Ou seja, para que serve o escudo? Para nada. Decoração, enfeite, coisa assim. Outra modificação importantíssima introduzida nos cestos foi revesti-los por dentro com uma camada de barro. Ficavam próprios para muito mais empregos do que os cestos simples cheios de vãos. Mas não serviam para guardar líquidos. O líquido derretia o barro. O acaso veio resolver o problema. O acaso tem sido pai de tantas invenções que, se eu fosse dona do mundo, mandava erguer-lhe um monumento. Se você fosse erguer um monumento, seria um monumento a quem? Ou ao quê? Coloque nos comentários aqui embaixo. Você faria um monumento a quem ou a qual coisa? Qual seria essa pessoa homenageada? E por quê? Estou aguardando. Certo dia incendiou-se uma cabana onde havia vários cestos revestidos de barro. Quando tudo ficou reduzindo a cinzas, o dono veio examinar os escombros. Viu que só tinham escapado à destruição os tais cestos. Mas com espanto notou que as chamas haviam devorado o vime exterior, deixando intacto o barro interno. E notou também que esse barro havia mudado. Estava duro como pedra e não se derretia com a água. Foi maravilhosa a descoberta. O homem aprendeu que o barro cozido ao fogo muda de propriedades, torna-se duríssimo e impermeável. E assim nasceu a cerâmica. Sempre pensei que cerâmica fosse a arte da cera, diz Pedrinho. Não. Em grego, argila ou barro tem o nome de kéramos. É desta palavra que vem a palavra cerâmica. Com o aparecimento da cerâmica, os cestos perderam metade da importância. Ficaram apenas para guardar coisas secas. Para guardar coisas líquidas, entrou em cena a vasilha de barro cozido. E como se fazem as vasilhas de barro? No começo, o homem amassava a argila e ajeitava-a com as mãos. Depois veio a ideia de colocar a bolota de argila amassada sobre um disco horizontal. Dando-lhe movimento giratório ao disco, a bola de barro vira sobre si mesma e torna-se então facílimo fazer uma vasilha bem redondinha e do formato que se desejar. Os nossos utensílios de barro, moringas, potes, panelas,
pichoras, alguidares e o mais são até hoje feitos assim. O que é um alguidar? O que são alguidares? Se você sabe, coloque nos comentários aqui embaixo. E moringa? Também coloque nos comentários aqui embaixo. E depois diga, se você sabe o que é moringa, você tem alguma em casa? Coloque aqui nos comentários aqui embaixo. No começo, o homem girava com a mão esquerda o disco, enquanto com a direita ia formando argila. Depois, introduziu uma novidade que ainda perdura. Virar a roda com o pé, num movimento de balança como a do pedal das máquinas de costura. Deste modo, ficava com as duas mãos livres para o trabalho de modelagem. Depois de modelada, as vasilhas são postas a cozer num fogo bem quente. Ficam endurecidas e impermeáveis, mas não bem impermeáveis. Muito lentamente a água vai atravessando os poros do barro. Uma invenção surgiu para suprimir esse inconveniente, o vidramento. Reparem que as nossas panelas são vidradas por dentro. Eu suponho que o primeiro poteiro, um tal descobridor casual da arte de cozer argila, quando tratou de reproduzir novamente o fenômeno, fez outra cabana, encheu de vasilhas de vinho e barro e deitou fogo a tudo. Havia de imaginar que para conseguir aquele efeito era necessário repetir as coisas exatinho como da primeira vez. Que asno! Exclamou a menina. Não, minha filha. Esse termo não se aplica a um dos maiores inventores que existem, embora sua invenção fosse obra do acaso como tantas. O cérebro daqueles nossos avós não tinha as qualidades do nosso, e nada mais lógico que, desejando reproduzir o mesmo fenômeno, repetissem fielmente todas as condições anteriores. Talvez fosse um segundo gênio quem descobriu não ser necessário queimar uma cabana para cozer as cestas de barro. Tudo se fez passo a passo no caminho do progresso. Aqui tem uma ilustração. Dona Benta lendo seu livro e diante dela, Narizinho pensando uma corda de forca. Quem será que vai ser enforcado? Vamos descobrir. Mas a arte da cerâmica desenvolveu-se grandemente em vista dos serviços que as vasilhas de barro prestavam. Os chineses ergueram-na a um estupendo grau de perfeição. Descobriram novos barros de grã muito fina, como o caolim, e criaram a arte maravilhosa das porcelanas. Em vez de vasos simples, ornados com desenhos, tornando-se inexcedíveis nisso. Todos os grandes museus do mundo possuem uma sala destinada unicamente às porcelanas chinesas, e os visitantes são obrigados a nelas demorarem mais que em muitas outras, tais as maravilhas que têm diante dos olhos. Os fenícios, aquele povo de mercadores que viveu nas costas do Mediterrâneo, foram os exploradores dos produtos cerâmicos. Não se dedicavam à arte de fazer vasilhas, mas mobilizavam as vasilhas que os outros povos modelavam. Compravam-nas dos oleiros para revendê-las por toda parte, de modo que em breve não houvesse casa de qualquer país em que o vasilhame não fosse de argila. Depois veio o vidro, outra grande invenção, ou melhor, uma descoberta feita igualmente por acaso. Dizem os cronistas gregos e romanos que o seu autor foi um mercador fenício que atravessava o deserto da Síria. Havendo acampado em certo ponto, fez fogo para preparar o jantar. Mas fez fogo na areia, em cima de uns blocos de pedra, ou de uma substância embranquiçada que ele julgou ser pedra e não passava de blocos de potassa ou soda. Ao levantar acampamento na manhã seguinte, com assombro verificou que entre as cinzas brilhava uma substância desconhecida, dura, quebradiça, transparente. Era o vidro. Então o vidro é potassa derretida? Vidro é uma substância amorfa, isto é, sem forma definida que resulta do derretimento da areia misturada com potassa ou soda e um pouco de cal. Tem a propriedade, enquanto está muito quente, de ser moldável, isto é, de tornar a forma que a gente quer lhe dar. De modo que,
Com o vidro, ainda em estado pastoso, podemos fazer objetos e vasilhas de 1000 formatos diferentes. E soprando por um canudinho dentro de uma bola dessa massa, a bola estufa ficando oca por dentro. Assim fabricamos as garrafas e garrafões. E é atualmente o material mais resistente produzido pelo ser humano. Se você enterrar um pedaço de vidro no solo, a não ser que ele quebre, ele permanecerá intacto durante séculos e séculos, sem se decompor. Que engraçado, pois o vidro foi um sucesso tremendo. Então o mercador levou consigo a maravilhosa substância achada nas cinzas e vendeu-a aos pedacinhos como pedras preciosas. Nasceu daí a indústria das contas de vidro, que dura até hoje. Não há na roça cabocla faceira que não tenha ao pescoço um colar de contas ou miçangas, como se diz. A Fenícia era vizinha do Egito, de modo que a arte do vidro logo invadiu o Egito, onde muito se aperfeiçoou. Os fabricantes não tinham mãos a medir no fabrico de colares, pulseiras e berloques de todos os tipos. Em Roma, o vidro fez furor. O luxo da época passou a ser o uso do vasilhame de vidro em vez de barro. O vasilhame de barro ficou para os pobres. O rico só usava o vidro. Vieram aperfeiçoamentos. Foi introduzida a cor. Artistas de talento inventaram formas harmoniosas e com isso a vida humana se embelezou. Mais tarde, na República de Veneza, a arte do vidro atingiu grande perfeição. Não há museu que não mostre com orgulho os famosos vidros de Veneza. E tudo vinha da mão. Arte de servimes, arte de cerâmica, arte do vidro, tudo aperfeiçoamentos da mão em forma de cuia. Mas a mão não serve apenas para guardar. Serve também para tirar coisa de um lugar e pôr noutro. E também surgiram aperfeiçoamentos maravilhosos da mão que tira daqui e põe ali. Vieram as cegonhas, ou máquina de tirar água dos poços para o serviço da casa ou da irrigação das terras. Inúmeros campos impróprios para a agricultura, por muito secos, foram aproveitados irrigando-os, e os homens tornaram-nos ótimos, e para irrigá-los havia cegonhas, que a cegonha é o desenvolvimento da mão que colhe água de uma fonte. Depois vieram as bicas e aquedutos, por meio dos quais os homens passaram a conduzir água de um ponto para outro. Isso foi de grande vantagem para as cidades, pois lhes permitia ter água pura para beber, trazida das montanhas. Antes deles, os homens tinham de trazer água em vasilhas. Entre nós, na roça e mesmo nos bairros pobres das cidades pequenas, ainda há uso de carregar água em potes ou latas de querosene. Por isso, todas as velhas cidades possuem chafarizes públicos. Outro aperfeiçoamento da mão, ou outras invenções para substituir, sabe quais foram? As taramelas, as fechaduras, as trancas de porta e os trincos. Como isso, vovó? Não estou entendendo. Pensa um pouco. Depois que o homem aprendeu a ter cabana, surgiu um problema. Na cabana, ele guardava suas coisas. Coisas sempre cobiçadas pelos vizinhos. Era preciso fechar a porta de modo que os vizinhos não entrassem quando ele estivesse fora. Para fechar a porta, utilizava-se da mão. E para manter fechada, tinha de ficar com a mão ali encostando-a. Mas se assim procedesse, teria de permanecer feito estátua, preso dentro de casa. Que fazer? A necessidade põe o cérebro a caminho. O homem pensou e inventou os fechos de porta. Primeiro os fechos externos, taramelas, trancas e trincos. Depois, um fecho externo, a fechadura de chave. Deu um jeito de, do lado de fora, mover os trincos de dentro. E lá se ia com a chave no bolso. Hoje as fechaduras, apesar de aperfeiçoadíssimas, seguem o mesmo princípio. É uma trancazinha de ferro que a gente faz mover de fora por meio da chave. Antigamente, as chaves eram enormes, pareciam martelos. Hoje são minúsculas e chatinhas. Um homem pode sair levando no bolso todas as chaves da casa. Um que quisesse fazer isso antigamente precisava alugar um carrinho. Em caso do meu avô, lembro-me de que teria palmo e meio de comprimento e pesava 1 quilo.
Que é uma chave? Eu sei, vovó, gritou Pedrinho, tapando a boca da menina, que também queria falar. É um dedo mecânico que entra por um buraco e vai mover um ferrolho lá dentro. Está certo. Como o dedo natural do homem não podia fazer isso, ele inventou esse prolongamento ou desenvolvimento do dedo, graças ao qual mantém sua casa livre da visita dos amigos do alheio. Quem quiser entrar em casa fechada tem de arrombar a porta, o que é difícil e perigoso. Você conhece a expressão amigos do alheio? Se conhece, coloque nos comentários aqui embaixo. O que é e o que significa. E 1000 coisas mais saíram das mãos. Coisas boas e más. Porque a mão não tem coração. É uma escravazinha que obedece, faz o que mandam. Daí, as coisas inventadas para pô-las a serviço do mal. Os ladrões inventaram gazus e pés de cabra. Os guerreiros matadores de gente inventaram armas, isto é, meio de dar um terrível poder ofensivo às suas mãos. As facas de ponta, os punhais, as lanças, as baionetas, as espadas. Por meio dessas invenções, a mão do homem tem suprimido milhões de vidas humanas nas guerras. E na paz, os assassinos têm suprimido milhares. E há as invenções para apanhar animais destinados à alimentação. Anzóis de pescar peixes, fisgas, arpões de espetar baleias, redes de pesca, armadilhas, ratoeiras. Redes de pesca, vovó? Sim. Que é uma rede senão a mão do homem sob forma de malha que coa a água para apanhar os peixes? Se numa guarazinha empoçada queremos apanhar os guarus ali presos, a primeira ideia que nos vem é correr a mão pela poça com os dedos levemente entreabertos, de modo que a água escoe e os peixinhos fiquem. Pois a rede de pesca não passa do desenvolvimento desse artifício. A ratoeira, que é senão a mão que fica engatilhada até que o bobo do ratinho se põe ao alcance dela atraído pela isca? De repente, nhoque. A mão fecha-se e o ratinho está preso. Reproduz esse artifício numa maquinazinha feita de arame e ex-ratoeira. E todas as mais armadilhas. O laço de laçar cavalos e bois bravos, que é senão a mão projetada ao longe por meio de uma corda? Uma das faculdades da mão é agarrar. O laço agarra, e a mão agarra para 2 fins. Para simplesmente pegar ou para estrangular. A mão que agarra uma galinha pelo pescoço, um coelho ou qualquer outro animal e o estrangula, também tem larga aplicação para estrangular criaturas humanas. A forca não passa disso. A forca é a mão de corda que agarra um pobre diabo pelo pescoço e o dependura no espaço até que a vida o abandone. Que horror a forca, vovó! Exclamou a menina, que nem podia ouvir essa palavra. Realmente. No entanto, até hoje, em países dos mais adiantados, esse cruel meio de dar morte às criaturas ainda subsiste. Na antiguidade, os romanos usavam-no muito. Os gregos não. Eram artistas até nesse ponto. Se queriam condenar alguém à morte, usavam um veneno como fizeram com Sócrates, muito mais decente. Já os romanos usaram gradualmente da forca, e depois dos romanos, quando a Europa caiu naquele tétrico período da Idade Média, os homens inventaram meios de matar 100 vezes mais cruéis. Inventaram o suplício da Inquisição e da justiça pública, coisa que ainda arrepia a gente. A crueldade chegou a tal ponto que a forca foi reabilitada. Só eram enforcadas pessoas importantes, dignas de consideração. Os outros... Pare, vovó, gritou a menina. Não toque nisso que me faz mal. Dona Benta mudou de assunto. Passou a falar das armas de arremesso. Contou das máquinas que projetavam grandes pedras contra o inimigo. Falou do arco. Está aqui uma invenção notável, disse ela. No arco, o homem aproveita a força que vem da elasticidade de certas madeiras. Se você encurta uma vara, ela tende a voltar à posição primitiva, logo que deixa de ser contrariada. O aproveitamento dessa elasticidade permitiu ao homem arrojar projéteis a grandes distâncias. O arco devia ter começado como bodoque, isto é, como lançador de pedras. Depois o homem verificou que lançando pedras com pontaria não era segura. E inventou a flecha, que permite melhor pontaria. Certas tribos selvagens ficaram amestradas no lançamento de flechas,
a ponto de seus atiradores rivalizarem com nossos modernos mestres da carabina. O homem sempre viveu em guerra, de modo que as invenções para melhorar a mão que mata foram inúmeras. Mas sempre que aparecia uma invenção nova, surgia também um novo meio de defesa. Você lança flechas, não é? Vou no armame de um escudo. E como hoje a luta entre o canhão e a couraça dos navios. Quanto mais cresce o poder ofensivo dos canhões, mais cresce o poder defensivo das couraças. Por muitos milhares de anos, o único meio que o homem tinha de arremessar coisas contra o inimigo foi a multiplicação da força dos músculos. Com o arco, ele somava a força dos músculos com a elasticidade da madeira e lançava uma flecha a 200 metros de distância. Coisa impossível com os músculos apenas. Mas era pouco. Tornava-se necessário inventar uma força maior que a elasticidade da madeira. E essa invenção veio e revolucionou o mundo, a pólvora. Com o resultado, o arco e flecha se tornou praticamente um esporte. As pessoas atiram flecha totalmente por esporte. Dificilmente alguém vai, quando sai para caçada, vai levar um arco e flecha. E certamente ninguém vai para a guerra armado de arco e flecha. Os chineses, depois de um frade alemão de nome Schwarz, ou quem quer que seja, observou que a mistura do enxofre, do carvão moído e do salitre tinha a propriedade de explodir com grande violência. Quer dizer que quando se punha fogo a essa mistura, corria uma reação química que a transformava subitamente em gás. Como? Sim, de substância sólida que é, a mistura passa subitamente à forma de gás. A rapidez dessa passagem de um estado para outro lança o gás violentamente em todas as direções. Ora, se a gente fechar a explosão num canudo de modo que o gás só possa sair por uma das extremidades, a força dele se canalizará numa certa direção e com enorme violência. E se pusermos um corpo sólido tapando a extremidade do canudo, a força do gás fará que o corpo seja expulso dali com grande velocidade para lhe abrir caminho. Esse corpo sólido é a bala, de modo que as armas de fogo, o que lança a bala, não é mais a elasticidade da madeira, como no arco, e sim a fúria do gás que quer fugir de dentro do canudo. Pronto, o homem havia inventado a arma de maior poder destrutível possível. Pelo menos naquela época. Depois veio outras mais potentes. Surgiu a espingarda, a carabina, o morteiro, o canhão, a metralhadora. O canhão é uma carabina de cano muito grosso que atira balas enormes. Apenas um aumento da carabina. A metralhadora é a mesma carabina com maior velocidade de tiros. Em vez de a mão do homem carregá-la com pólvora e bala para cada tiro, os tiros já vêm arrumadinhos dentro dos cartuchos, e os cartuchos vêm enfileirados numa fita. Há centenas. A fita encartuchada corre por dentro de um mecanismo que outra coisa não faz senão ir explodindo aqueles cartuchos com uma maior rapidez um atrás do outro. Depois vieram as armas modernas do ar e do mar. Veio o torpedo, em que o explosivo está condicionado dentro de um charuto de ferro que caminha na água movido por um maquinismo. Apontam-no e soltam na direção do navio inimigo. E ele vai lá caminhando por si mesmo até bater no alvo. Explode, então vai abrindo enorme rombo no casco do pobre navio. E vieram as bombas dos aviões, que são torpedos verticais sem mecanismos propulsores. A força que os leva contra o alvo é o próprio peso, ou a força da gravidade. Mas chega as armas de guerra. Amanhã continuaremos a passar em revista as outras invenções com que o homem aumentou o poder das suas mãos. Mas invenções benéficas, construtivas, e não horrendamente destruidoras como as armas de guerra. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. Já sabe a regra. 250 inscritos, lança um quadro novo. Querem saber o que é? Tragam inscritos. Aos 1000 inscritos, vou fazer um grande evento para comemorar os 1000 inscritos. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência.
Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível. Não esqueça, quero também sugestões sobre o novo quadro. O que vocês querem ver no novo quadro? Ok? Obrigado.